Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus, na sua infinita bondade e amor, te dê um dia de paz, de tranquilidade, um dia abençoado na sua presença e que você tenha um dia altamente produtivo na presença do Senhor Jesus. Amém? A reflexão de hoje, nós vamos buscá-la no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 15. Mateus capítulo 5, do 13 ao 15, onde os discípulos são chamados de sal da terra e luz do mundo. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Amém? Esse texto ele é precedido pelo Sermão do Monte, um texto bastante conhecido, onde o Senhor Jesus ele começa a pregar para a multidão e começa a trazer para todos aqueles que estavam ao seu redor, mostrando as bem-aventuranças que cada um de nós devemos alcançar diante de Deus. O texto ele começa a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, dele é o reino dos céus. E ele continua falando sobre as bem-aventuranças. E ele vai citando texto, item por item, ponto a ponto, falando: olha, bem-aventurados sois vós quando forem injuriados e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E ele continua falando: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E depois disso ele olha para os discípulos e diz: olha, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Naquela época, meus irmãos, o sal, quando perdia o sabor, quando era armazenado por muito tempo, que não era também passado por uma produção química como nós temos hoje, com o tempo ele perdia o sabor. Ele perdia o seu principal objetivo de salgar, de realçar o sabor da comida. Então esse sal ele era jogado fora nas ruas, né, para que as pessoas, ao pisar, esse sal ele fosse sendo batido no chão, e as ruas eram cheias, algumas ruas, né, elas eram cheias de sal, desse sal insípido, ou seja, sal sem gosto. E quando o Senhor Jesus ele chama os discípulos e ele fala para eles: olha, vós sois o sal da terra. Ou seja, o que sai da boca de vocês, a atitude de vocês, é o que vai dar sabor à vida das pessoas. É o que vai dar sentido à vida das pessoas, através da pregação, através do comportamento, através do que você fala, através do que você faz, através dos seus exemplos. Nós somos o sal da terra. E será que é fácil ser o sal da terra, meus irmãos? Será que é fácil fazer com que nós tenhamos algo que saia de nós, que dê sabor, que as pessoas escutem e sintam que aquilo vem do trono da graça de Deus? Não é fácil. Mas eu quero dizer para você que também não é impossível. Nós precisamos nos comportar, meus irmãos, e aqui eu não falo sobre religião, eu falo sobre cristianismo. Nós precisamos nos comportar como os verdadeiros cristãos, cristãos que ajudam uns aos outros, que através das nossas atitudes, através do que nós falamos, nós conseguimos dar um sabor diferente na vida das pessoas.
Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe ouvir alguém? Hoje em dia, quando uma pessoa vai desabafar com a outra, eu vi um professor dando uma palestra e ele falava algo muito interessante quando ele dizia, olha, às vezes você vai desabafar com alguém, uma pessoa chega e diz, olha, eu estou com um problema de estômago, eu estou com uma úlcera, e o outro olha para ele e diz assim, a sua sangra. Ou seja, as pessoas não conseguem escutar o desabafo de alguém e orientá-la e esquecer um pouco daquilo que você está vivendo para ajudar o próximo. Muitas vezes é muito difícil encontrar alguém que saiba escutar. E a palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra. Nós precisamos nos comportar como sal da terra e luz do mundo, assim como o Senhor Jesus falou. Nós precisamos saber, irmãos, que através de nós, através de cada um de nós, a palavra do Senhor, ela é pregada e ela dá um sabor diferente na vida de muitos. Ele continua o texto dizendo, vós sois a luz do mundo, e não se esconde, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós não podemos, irmãos, esconder o dom que Deus nos deu. Se Deus te deu o dom de saber escutar e de aconselhar, use-o. Se Deus te deu o dom, meus irmãos, de ajudar as pessoas, ajude. Se Deus te deu o dom de pregar a palavra de Deus, pregue. Se Deus te deu o dom de aconselhar as pessoas, que você faça com amor. Mas nós não podemos esconder os dons que Deus deu. Nós não podemos encarar a nossa vida como uma coisa sem gosto, um sal insípido, e nem esconder a luz que há em nós, que vem de Cristo Jesus, pura e unicamente por orgulho, por descaso, por preguiça, ou seja lá por que for. Nós precisamos atentar ao que a palavra de Deus diz. E aqui mais uma vez eu digo que eu não falo de religião, mas eu falo de ser cristão. Eu falo de que nós temos que nos ajudar uns aos outros, seguir o que a palavra de Deus diz, amar o próximo como a ti mesmo. Quando eu paro e digo que amo ao próximo, mas eu não me movimento, eu não me mexo para ajudar o próximo, nem que seja numa oração, num prato de alimento, em algo, como esse tempo agora está frio, de pegar uma roupa que eu não uso mais, ou uma roupa que eu uso e entrega a alguém, um casaco, uma coberta. De que forma nós estamos vivendo o nosso cristianismo? Será que nós estamos vivendo sendo sal da terra para dar gosto a esse mundo que vem sendo um mundo tão cruel de se viver? Será que eu venho escondendo a luz que Cristo botou em mim? O que eu tenho feito com aquilo que Deus me deu? O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor tem confiado a mim? O que nós temos feito com isso? Pense nisso. Olhe para o próximo e ame-o como você se ama. Olhe para o próximo e faça para ele o que você gostaria que alguém fizesse por você. Não seja um sal insípido, sem gosto, sem realçar o sabor desse mundo tão cruel que nós vivemos. Não esconda a sua luz embaixo do alqueire. Não esconda aquilo que Deus te deu. Não esconda. Use todos os dons que o Senhor deu, para que nós possamos a cada dia ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, a ter um dia melhor, a ter um momento de alegria, de felicidade e de paz. Que você saiba usar aquilo que Deus te deu para o seu bem, para o bem da humanidade e para que você consiga se aproximar cada vez mais do Senhor, o Eterno, aquele que está nos céus. Pense nisso. Use seus dons para o seu bem, mas principalmente para o bem daqueles que te rodeiam, para aqueles desconhecidos, para aqueles que você nunca viu na vida. Use os dons que Deus te deu para ajudar cada um deles. Pense nisso. E use, coloque em prática a palavra de Deus. Reflita sobre isso que estamos conversando nesse dia de hoje, para que a cada dia nós possamos amar ao próximo como nós nos amamos. Amar ao próximo como nós temos o amor ao próprio Jesus. E assim nós veremos a cada dia uma humanidade melhor, uma humanidade menos sofrida, que se ajuda e que caminha de mão dadas. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.
que você siga esse conselho, que essa reflexão toque no seu coração e que você nunca deixe de ser um sal da terra nem a luz do mundo. Amém? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. É o próprio Jesus Cristo que disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Deus te abençoe. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal e ative o sininho para que você fique por dentro dos vídeos que nós postamos. Amém? A paz do Senhor Jesus, fica com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, Deus abençoe.